Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, vamos voltar a TNG, mais especificamente ao 20º episódio da primeira temporada, intitulado O Arsenal de Liberdade. Esse é um episódio que eu posso dizer que vai ser uma coisa meio que regular, Ele vai ter duas histórias, uma história A e uma história B, onde a que seria considerada a história B eu vi como muito mais interessante do que a história A, no caso, Mas vamos falar do plot, para a gente poder entender o que está acontecendo. A Enterprise ela está numa missão, Ela está atrás de uma nave chamada USS Drake, que foi investigar um planeta chamado Minos, Porque o que acontece? A população do planeta simplesmente desapareceu, E a Drake sumiu também, Então, quando eles chegam ao planeta, eles veem que não tem formas de vida inteligentes, só formas de vida animais e vegetais, Mas um sinal, de comunicação, chega a Enterprise, e eles abrem a frequência de saudação e aparece um sujeito vendendo armas, Esse planeta ele tinha essa característica, de vender armas, Você tinha uma guerra acontecendo na vizinhança, desse planeta, e esse planeta produzia as armas para os dois lados dessa guerra, E aí o cara que começa a falar com a Enterprise é um cara que está ali vendendo armas, E aquilo é só uma mera gravação, Não dá para você conversar com o sujeito, E aí o Picard manda desligar a gravação, E o Picard fala, olha só, se essa gravação ainda está acontecendo, entendeu? Então alguma coisa desse sistema de armas aí, desses arsenais ainda pode estar funcionando. Então vamos lá embaixo ver o que está acontecendo. Aí Picard manda um grupo avançado com Riker, Data e Tasha, Aí o que acontece? O capitão da Drake aparece do nada, O Riker era amigo do capitão da Drake, Mas a Enterprise avisa, pro Riker, que só tem 3 sinais de vida, inteligentes no planeta que são do grupo avançado. Então aquele capitão Drake, aquele capitão ali, Rice da Drake lá, é um cara fake, é um capitão fake, E aí o Riker ele vai começando a fazer perguntas, para desmascarar o sujeito, E o sujeito vira uma espécie de arma, de máquina, muito parecida com aquela que a gente viu na Guerra dos Mundos, No filme antigo da Guerra dos Mundos, não do Tom Cruise, E essa máquina começa a atacar eles, começa a atirar neles, no caso, Mas antes de atirar neles, ela dá, vamos dizer assim, ela joga um campo de força no Riker que deixa o Riker imobilizado, Aí o Data e a Tasha conseguem destruir esse campo de força, conseguem destruir essa máquina, mas não conseguem destruir o campo de força. E enquanto eles estão tentando lá destruir o campo de força com o phaser, aparece outra máquina, que está mais aprimorada a atacar eles, E aí a Tasha tem que ficar pensando toda hora, entendeu? Numa nova estratégia para derrotar a arma seguinte que vem, Eles vão destruindo a arma, no caso, Mas essa arma ela tem a função de se aprimorar, entendeu? Ela sofre um ataque, é destruída, depois vem outra, entendeu? Que já vai conseguir rechaçar o ataque que a outra não rechaçou, coisa e tal. E aí sim essa arma ela vai se aprimorando com os ataques, O Picard e a Crusher, quando sabem que o Riker foi imobilizado, eles descem a superfície do planeta. E no ataque da primeira máquina, os dois saem correndo e caem num buraco. A Crusher se machuca toda, se ferra toda. O Picard tem que ficar cuidando dela lá, no caso. Eles poderiam ter tido uma conversa muito mais próxima, muito mais íntima, talvez uma coisa que chegasse até mais próximo do romance, ou então uma coisa que ajudasse a gente a entender melhor os personagens, mas a conversa ficou muito superficial. Isso poderia ter sido aproveitado e não foi aproveitado na história A, no caso. E aí você tem essa situação, Você tem o Picard lá, tentando cuidar da Crusher, Você tem o Data conseguindo finalmente tirar o Riker lá do campo de força e ficam os 3 lá lutando com essas máquinas, E pensando em novas estratégias para aprimorar cada vez mais a defesa contra essas máquinas, E a história ela fica nisso, Ela fica mais ou menos nisso, a história A no caso, Eles não conseguem se comunicar com a Enterprise, que os comunicadores são obstruídos, E quem é que vai ficar no comando da Enterprise na história B, que é a história mais interessante a meu ver? Vai ser o LaForge. E aí o LaForge ele vai conseguir
localizar, né, os sinais de vida na Enterprise, né, ele vai conseguir, depois de um certo tempo, ele percebe que os comunicadores não estão funcionando, ele vai sondar o planeta, né, ele vai conseguir localizar os sinais de vida, e na hora que ele vai transportar os sinais de vida, a Enterprise é atacada, né, por uma outra máquina dessas, né, e ele vai ser obrigado a erguer os escudos. E a gente sabe que uma nave com escudos erguidos ela não pode fazer o teletransporte, né. E aí o nosso LaForge ele precisa, né, identificar, né, essa máquina, essa coisa que está atacando a Enterprise, né, que ela aparece e desaparece muito rapidamente, né, e não dá para o LaForge antecipar os seus movimentos, né, e a Enterprise só está tomando, né, chapuletada, né, dessa máquina, né, ela está perdendo energia, os escudos estão baixando, né, até que um cara da engenharia, né, que tem uma patente maior, né, do que a do LaForge, ele diz, né, que a nave tem que sair de órbita, né, ele vai até a ponte, né, ele diz com uma arrogância enorme para o século 24 que a patente dele é maior, que ele deveria assumir o comando da nave, que a nave deveria ser tirada de órbita, né? Mas o LaForge bate o pé, o LaForge falou, não, o capitão é que me deixou no comando aqui, eu é que mando aqui, tá? Então você volta lá para a engenharia, eu preciso de você lá na engenharia, tirando energia de algum lugar para passar para os escudos, coisa e tal, enquanto eu tento resolver aqui, porque eu não vou deixar o grupo avançando lá embaixo. E o Picard havia falado, a sua prioridade é para com a nave, né? E ele estava arriscando 1000 pessoas, né? Tentando ficar lá. O problema é que a máquina continuou atacando a Enterprise foi ficando cada vez mais fraca, até que chegou uma hora, né? Que o LaForge chama o cara da engenharia, né, lá para a ponte de novo, né, e fala o seguinte, ó, a gente vai entrar em dobra, a gente vai sair de órbita como você tinha sugerido. Mas a gente vai viajar em dobra 5 por uns 30 segundos, mais ou menos, a gente vai se afastar o suficiente do planeta, e depois o que a gente vai fazer? Eu vou separar a unidade de disco da Enterprise e você vai comandar a unidade de disco, você vai ficar com esses 1000 tripulantes aí na unidade de disco, né, separada do resto da nave, e eu vou voltar com o resto da nave para o planeta para tentar resolver esse problema. Tá? Assim, eu não boto as pessoas em perigo, né, e eu tento resolver o problema lá de trazer o grupo avançado, né. Que eu tenho que pensar não só eu tenho que pensar nas 1000 pessoas e no grupo avançado ao mesmo tempo, mas a prioridade é a nave, né? Aí o cara falou, reclamou, é muito arriscado, não sei o que, ele falou, eu sei que é muito arriscado, mas a ordem é essa, tá? E aí a Troi só ficava manjando o LaForge, né? O LaForge estressadíssimo, né, com a situação, né? Aí tem uma hora que o LaForge ele vai para o escritório do capitão, a Troi vai atrás, né? E aí a Troi, eu queria falar com você como conselheira, né? Você vai me dizer que eu tô nervosa, né? O LaForge falando. Você vai me dizer que eu tô nervoso, né? O LaForge falando, né? Claro que eu tô nervoso. Tô numa pressão desgraçada aqui. Eu tô tendo que tomar decisões difíceis muito rápidas. Eu tô arriscando a nave, coisa e tal, né? Aí a nossa Troi falou o seguinte, ó, o negócio é o seguinte... Eu não estou achando que você não esteja lidando bem com a situação. Você está lidando bem demais com a situação, inclusive. É tudo isso aí que você está falando mesmo. Né? Você está nervoso, mas você está trabalhando sob pressão, você está reagindo muito bem à pressão, coisa e tal. O problema é que os oficiais que estão na ponte, eles são muito novos. Né? Só estava o Worf, né, e 2 caras lá que podiam ser 2 camisas vermelhas perfeitamente. Né? Uma mocinha lá de origem oriental, lá muito bonitinha, inclusive, e um outro cara, né, mais novinho também. E aí a nossa Troi fala o seguinte, eles precisam, entendeu, da tua confiança, né? E aí o próprio LaForge fala, assim como o Riker, né, demonstrou que tinha confiança em, assim como o Picard demonstrou que tinha confiança em mim, né, quando eu era mais novo, né? Ele, poxa, conselheira, obrigado pelo conselho aí, né? Aí ele separa a nave, né? A nave disco, né, da nave, do resto da nave, né? Ele vai com o resto da nave, né, com aquela, controlando aquela ponte de guerra lá. E aí, qual foi a estratégia do LaForge, né, para poder identificar, né, a máquina que estava atacando a Enterprise, né? Ele mergulha a nave, né, na atmosfera do planeta, né? A nave começa a queimar, começa a pegar fogo, né? E aí o que acontece? A máquina que está tentando destruir a Enterprise segue a Enterprise, ela também começa a entrar no planeta, ela começa a pegar fogo. Então aparece do nada assim uma coisa queimando no espaço, né? E aí o LaForge manda passar fogo naquela coisa e ele destrói aquele negócio, tá? E acaba assim, tá? O grande detalhe é o seguinte, por que não apareceu outra máquina, né? Porque lá no planeta, né,
o Picard lá no buraco lá junto com a Crusher, né? Ele encontrou uma luzinha piscando num canto e tinha um botãozinho nela. Ele apertou. Aí apareceu, né, as máquinas, um monte de máquinas, né, como se estivessem numa sala cheia de máquinas, né? E de repente, do nada, aparece lá o sujeito, né, que vendia, né, o arsenal de liberdade, né, que a gente viu no início do episódio, né? O sujeito que estava lá querendo vender, cuja gravação estava querendo vender as armas, né? E aí foi aquele negócio, entendeu? Ele começou a explicar que as máquinas se aprimoravam, né? O Picard percebeu, né, que o grupo avançado lá em cima estava passando por um perigo terrível, né? O nosso Data, ele encontra, né, o Crusher e o Picard, né, no buraco, ele se joga lá para ajudar a Crusher lá, tentar prestar socorros à Crusher lá, coisa e tal, né? E fica aquela situação, entendeu? Fica aquela situação, a gente tem que parar essas máquinas, coisa e tal, senão vai matar o grupo avançado, senão vai destruir a Enterprise, como é que a gente faz, coisa e tal. Aí a Crusher vem com uma solução bem simplória. Ela chega e fala assim, não, a máquina, você não desliga ela, né? Eu Picard, mas como é que eu vou desligar essa máquina, coisa e tal, né? Aí o cara chegou, aí o Picard começou a falar com o sujeito, né, da gravação, que agora é um holograma interativo, né, no caso, né? Ele chegou e falou assim, para essa demonstração, eu não quero mais saber dessa demonstração. E o cara falando, não, mas a máquina é sensacional, linda, maravilhosa, por que eu vou parar com a demonstração? Não, para com a demonstração. Ele, por quê? Você já está satisfeito com a demonstração? Eu tô. Você vai comprar? Vou comprar sim, mas para com essa demonstração. E desligou a máquina, cara. Foi assim, entendeu? Apertou a tecla off, cara. E aí resolveu o problema no planeta. Quer dizer, foi uma história muito da besta, né? A gente pode parar para pensar assim, né? Quer dizer, você tinha um potencial ali para fazer uma solução melhor, né? E a Crusher vem com essa solução besta de aperto off, entendeu? Sabe? Então, quer dizer, a história da superfície do planeta ficou nesse jogo de gato e rato entre a máquina e a Tasha, né? Que a Tasha que estava pensando ali em estratégias para destruir a próxima máquina que viria. Isso foi o ponto bom da história A, né? A gente vai ter o Picard com a Crusher lá, né? A gente já sabe desse passado desses dois aí, né? Aí você tem um episódio onde você consegue juntar os dois, a Crusher ali numa situação de vulnerabilidade que poderia provocar até uma aproximação entre os dois, mas isso não foi aproveitado, que foi uma pena, né? E a solução disso foi uma solução, e a solução desse problema das máquinas foi muito idiota, aperto off, entendeu? Quer dizer, ficou ruim, né? Eu não gostei muito não. Eu particularmente achei uma solução simplória demais, né? Por um outro lado, na história B, a gente viu, né, o primeiro comando do LaForge, né? Muito, né? É difícil da gente não lembrar de Galileu 7, né? O primeiro comando do Spock, né? E depois a gente vai ver, né, na própria franquia, né, em outras séries, coisa e tal, né, a gente vê o LaForge, né, comandando naves depois, né? Então é interessante ver que esse foi o primeiro comando do LaForge. O LaForge foi, né, inteligentíssimo, ele é um cara que conseguiu lidar com a pressão, é um cara que conseguiu tomar decisões rápidas, né? A gente viu ali que ele daria um excelente capitão logo ali no início, entendeu? E esse detalhe da primeira temporada foi muito bom nesse episódio. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera. O texto sobre esse episódio vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar. E se inscrever também no Diário do Capitão, tá? No canal, né? No canal do Diário do Capitão, tá? Também tem um site, também vocês também podem acessar o site, tá? Que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente, tá bom? Um abraço, fui e até a próxima.